Senhor, se há dificuldade financeira, de controle, ajuda o teu povo a controlar melhor as finanças. Se existe algum local que está se perdendo dinheiro, fecha, Senhor, essa porta que está tirando, e que o teu povo, ó Deus, viva feliz na tua presença, com as suas necessidades, Deus, com a sua vida material estabilizada. Essa é uma bênção, Deus, que eu quero profetizar dessa noite sobre os que estão aqui, Senhor, e declarar no nome de Jesus, que é me dada esta autoridade, no nome de Jesus, a bênção sobre a tua igreja, sobre o teu povo, sobre os teus fiéis, sobre os que te amam. Sabe, papai, estava chovendo, estava difícil, eles estão aqui, Senhor, por amor a ti. Ah, Senhor, eles vieram te buscar, eles não pediram dificuldade, eles não colocaram, Senhor, as limitações que estão ao nosso redor, chuva, frio, lama, eles vieram te adorar. Senhor, isso é lindo, eles te amam, Senhor, eles são teus servos, e nessa noite, em nome de Jesus, papai, se eu posso te pedir, eu vou te pedir grande, faz o extraordinário na vida do teu povo, para a glória e para a honra eterna do teu nome, papai. Em nome de Jesus, eu abençoo o teu povo e peço a tua bênção sobre eles, em nome de Jesus. Pode dar uma salva de palmas. Permaneça de pé quando os diáconos vão recolher aí. Eu ia chamar o homem para pregar quinta-feira, mas eu estou até preocupado. Se o ofertório ele fez isso, imagine quando for pregar. Eu vou ter que dar 1h20 para ele pregar. Mas é experiência, irmãos. Ele tem experiência e a gente sabe que o Guilherme, ele é das antigas. Eu louvo a Deus pela vida do presbítero Guilherme. Eu quero ler com você, porque você sabe, eu peço a Arthur para me ajudar, por favor, que a minha tradução, a minha Bíblia é um pouco diferente, mas eu quero, irmãos, nessa noite, eu vou até pegar a outra Bíblia, mas você vai ficar acompanhando aí pela que o Arthur vai colocar. Nós lemos na semana passada, quando pregamos, falando sobre Davi, quando enfrentou Golias. E eu, naquela oportunidade, falava que Golias era um homem de 2 metros e poucos, acostumado a lutar. Davi era um homem, era um jovem, ele era um pastor de ovelha, mas hoje eu quero falar de outra vitória. Capítulo 20, 2 Crônicas, capítulo 20, por favor, porque enquanto você vai achar, se você quiser procurar na tua Bíblia, senão o Arthur vai colocar ali atrás, tem guerras, irmãos, que a gente não entende. Porque tem guerras que a gente vivencia diferente uma da outra. Na semana passada eu preguei sobre Davi. Eu estou falando isso, uma introdução para você achar. Eu sei que as pessoas às vezes têm dificuldade de achar o texto, achar o livro, né, que a gente fala. Davi, ele obedecendo ao seu pai, ele foi levar comida dos seus irmãos e do capitão, o pessoal que estava lutando. Ele não foi para lá para buscar guerra, ele não foi para a guerra, ele foi obedecer ao seu pai. E se deparou com aquilo que pregamos a semana passada. Mas hoje eu quero falar de outra guerra que Josafá
vai vivenciá-la. E eu quero ler com você esses textos que eu vou dizer. Agora nós vamos ler, né, 2 Crônicas, capítulo 20, os versículos. Aí eu vou ler aqui 1 até o 4, tá bom? Porque nós vamos ganhar tempo. Eu quero que os irmãos entendam que as lutas que nós vivenciamos nem sempre são as mesmas. Davi vai levar uma comida dos seus irmãos e os soldados e se depara com alguém que ele teve que batalhar. Josafá agora vai lutar contra 3 reinos que vão se unir contra ele para derrubar, para matar, para destruir o povo de Judá. Cada um tem uma reação, e eu quero falar hoje sobre essa reação, mas eu quero ler o texto. Vamos lá, versículo 1 do capítulo 20. Sucedeu depois disso os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles outros dos amonitas vieram à peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram Josafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão da além do mar da Síria, e estes que estão em Hazazon Tamar, ou Hazazon Tamar, que é em Gede. Então Josafá temeu e se pôs a buscar o Senhor, e apregoou um jejum em toda Judá. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscar o Senhor. Agora eu quero lá no 14. Eles foram buscar o Senhor, é o texto, mas nós estamos encurtando a leitura para ir lá no 14. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Belanaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf. E disse: dai ouvidos todo Judá, e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Jeosafá, assim diz o Senhor: não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas é de Deus. Amanhã mesmo descerei contra eles, e eis que sobem pela ladeira de Zir, e os achareis no fino vale, diante do deserto de Jeruel. Nessa batalha não tereis que pelejar, postai-vos, ficai parados e vede a salvação do Senhor para convosco ajudar. E Jerusalém, não temais, não vos assusteis. Amanhã saídes ao encontro, porque o Senhor será convosco. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram em terra perante o Senhor, adorando ao Senhor. E levantaram-se os levitas dos filhos do Coatitas e dos filhos de Coratitas para louvar o Senhor Deus de Israel com voz de muita alma, muito alta. E pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. E ao sair, Josafá pôs-se em pé e disse: ouvi, ó Judá, e vós moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Senhor, nessa noite já ouvimos louvores, já louvamos o seu nome, já ouvimos uma palavra de ofertório. Então nessa noite iremos falar de algo, Senhor, que vai encher, porque já tem enchido os nossos corações somente na leitura. Eu sei que o Senhor está conosco, eu sei que o Senhor pode nos dar vitória, e eu sei também que viemos aqui para te adorar. Nós não viemos aqui em busca de bênçãos, nós viemos para te adorar.
mas na decorrência dessa nossa adoração, se o Senhor quiser nos abençoar, nós iremos receber as suas bênçãos com alegria, porque devemos servir ao Senhor com alegria. Queremos falar dessa palavra, queremos falar dessa história que aconteceu, mas queremos, ó Pai, que essa palavra penetre no coração do meu irmão, da minha irmã, do obreiro, da obreira, do músico, dos músicos da sua casa, dos levitas, e que o seu nome seja glorificado nessa noite, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Amém. Então se assente aí, por favor. Antes de ir para essa leitura, eu estava hoje almoçando, porque hoje foi o aniversário do Miguel, meu neto, e aí eu estava almoçando lá, mas me vinha o texto para eu falar sobre Josafá, mas me vinha algo, e eu até escrevi na minha agenda aqui. Eu quero ainda, antes de falar de Josafá, eu quero, nesses poucos minutos que nós temos, falar ainda de Davi, mas eu quero, você conhece a história, eu preguei semana passada, mas eu quero chamar a sua atenção e a minha atenção para algo, irmãos, porque às vezes nós achamos que somos super-homens, nós queremos passar para nós mesmos que nós somos super-homens, ou seja, que a gente não tem medo, que a gente vai vencer todas, e é claro que vamos vencer mesmo, eu não estou falando disso, que não, mas eu quero chamar a sua atenção para algo, porque eu li que Josafá, quando soube que eram 3 povos, eles se uniram para vir lutar contra eles, a Bíblia mesmo diz, ele teve medo, ele temeu, e não é diferente, por isso eu quero falar um pouco aí de Davi. Por que o povo tinha medo de Golias? Era um homem que, com 2 metros e mais ou menos, eu falei sobre o côvado na semana passada, então não vou repetir, 2 metros e 90. O povo olhou e teve medo, então é natural o medo. Por quê? Porque Davi foi lá para fazer algo completamente diferente, mas eu quero chamar a sua atenção que Golias confiava na força física, que era a sua altura, na tecnologia militar, porque ele era um homem que sabia lutar, ele era militar, ele sabia que ele intimidava pela sua altura, pela sua postura e pela sua experiência de guerra. Golias, ele sabia disso, então ele confiava nessas coisas. Enquanto isso, Davi, as armas Davi confiava em Deus, Davi tinha fé em Deus, mas quais eram as armas de Golias? Um capacete de bronze, uma couraça de bronze que pesava 57 quilos, os dardos de bronze, uma lança, a lança dele pesava 7 quilos, e ele ainda andava com escudeiro. Então tu veja, ele confiava em si, mas ele tinha as armas que ele vencia todo mundo. Por isso que o povo, quando olhou para ele, falou: eu não vou lutar, nem o rei quis lutar. Quais eram as armas de Davi? As armas de Davi eram um cajado, era uma funda com 5 pedras. Ele não tinha nenhuma armadura. Mas ele, é o que eu falei na semana passada, que ele vai dizer assim: tu vens a mim com espadas e lanças, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. E ele venceu, por quê? Porque ele não confiou nas coisas que ele tinha, nas coisas que ele, porque humanamente falando, e aí eu quero chamar a atenção de vocês, se a gente olhar humanamente, Golias, 2 metros de altura, Davi, mais ou menos 1,75 m, 1,80 m, era jovem, não sabia lutar, ele simplesmente era um pastor de ovelha, enquanto isso o outro homem tinha experiência, expertise na guerra, em matar, em guerrear, tinha um escudeiro que ainda ajudava ele, então ele tinha toda a proteção. Então, humanamente falando, irmãos, Golias venceria Davi, e Davi tinha noção disso, mas Davi, ele não vai olhar para as coisas naturais que daquele momento da guerra, ele vai olhar para as coisas espirituais, e ele vai colocar sua fé em prática
e vai vencer. Eu fiz essa colocação para agora entrar no texto aqui. Então percebam que no texto aqui, Josafá teve medo, porque se é uma nação contra outra, talvez ele dissesse assim, não, um contra outro, beleza, a gente vai para a guerra. Mas era 3 nações, eram os moabitas, que eram descendentes de Moabe, que era filho de Ló, ou seja, parentes de Ló. Eles eram todos da mesma linhagem ali, parentes, primos. Tinha os amonitas, que é o Ben-Rami, filho de Ló também, o mais novo, e tinha os edonitas, que eram descendentes de Isaú, irmão de Jacó. Então você vai ver que essas 3 nações, eles vão se unir para, quando eu falo unirmos, na guerra. Eles pegam os melhores militares e se juntam e vão lutar contra Judá. Quando a notícia chega para Josafá teve medo, porque a Bíblia não esconde isso. Eu sei que às vezes a gente tem medo de algumas coisas. Por exemplo, eu vou pegar alguns exemplos aqui. Talvez a nossa irmã Rose, quando seu esposo diz que está, como ele é motorista, está lá no Chile, está lá na Argentina, porque ele manda às vezes foto, ela olhando o lugar onde ele está, e ela tem medo pela vida do esposo, porque está em outro país, está numa outra cultura, mas ele está lá porque ele está a serviço, está trabalhando como motorista. Ela tem medo, e é um medo normal. A irmã Celina, quando os seus filhos saem para trabalhar, ou quando vem de noite e chegam num horário de 18 horas e os seus filhos não chegam, dá 20 horas, 21 horas, talvez um deles não chegue, a irmã tem medo. Mas é comum esse medo, porque é inerente do ser humano. Nós sentimos medo. Josafá também passou pelo mesmo problema. Quando alguém chegou e falou, olha só, o pessoal lá, os moabitas, os edonitas, eles estão vindo a isso. O exército dele está, eles se formaram, se uniram, estão vindo contra nós para nos matar. Ele teve medo. Mas você tem medo? Qual é a tua reação quando você está com medo? É aí que nós entramos através da palavra. Porque medo eu também tenho. Eu tenho medo pelos meus filhos às vezes. Eu tenho medo quando, essa semana mesmo, eu fui, a minha cachorrinha sumiu e aí eu falei, vou lá no cantão. Quando eu entro lá no cantão, passo pela rua da pastora José, quando eu saio lá na frente, os camaradas lá me arrumaram, eu senti medo. Primeiro impacto, você vê, mas aí e aí varão, usei logo o linguajar, né? Porque nós temos que saber usar nossas armas. Paulo vai dizer que as nossas armas não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir fortaleza. O que eu fiz? E aí, varões? E aí, varão? Beleza? Parei o carro, varão? E aí, tudo bem? Tudo bem com vocês aí? Beleza? Aí vai me olhar assim, fala aí, tio. Aí eu falei, ó, estou procurando assim. Tá aqui, tem um cartaz aqui. Por favor, dá uma ajuda aí. Não, pode deixar, tio, pode deixar. Beleza. O medo, nós sentimos medo. Mas a nossa reação do medo, ela não pode ser uma reação como os guerreiros de Saul. Quando viram Golias, o que eles fizeram? Eles recuaram no sentido prático, ou seja, não aceitaram o desafio. Mas Davi, ele vai aceitar porque ele sabia da promessa, como eu falei semana passada. O camarada era um circunciso, ele era circuncidado, ele tinha uma promessa de Deus, então ele vai lutar contra ele. É isso que nós, a igreja, precisamos entender. Nós temos um Deus, nós temos um pacto com Deus, e se temos um pacto com Deus, nós vamos ter vitória. Os nossos filhos é do Senhor, a nossa família é do Senhor. Se estamos passando por momentos difíceis, Deus vai reverter o quadro. Por quê? Porque nós temos uma aliança com Ele, nós temos uma promessa dele, nós temos uma aliança, nós temos uma marca, e essa marca, irmãos, está em nós. Nós temos o Espírito Santo. Jesus enviou o Espírito Santo, Consolador, para nos ajudar até naqueles piores momentos. A Bíblia diz que até nos piores momentos, nós não sabemos como orar, o Espírito Santo nos
ajuda com gemidos inexprimíveis. Quantos de vocês podem dar glória a Deus aí? Então, já quero falar e já vou me caminhando para o final para dizer o seguinte: Josafá usou uma estratégia que nós precisamos usar também. A estratégia não é ficar chorando, não é entrar para dentro de casa e ficar chorando. Não, a estratégia é o quê? É jejuar, é orar, mas pôr a sua fé em prática. Porque ele teve medo, é claro, ele teve medo, e eu fiz questão de falar o texto aqui que ele teve medo. Mas ele teve medo, mas ele precisava reagir. E a reação dele não foi uma reação de tentar se esconder, de tentar dizer que ele não era o rei, nada disso. Ele se posicionou e ele pôs a nação para orar e para jejuar. Quando você faz isso com a tua situação, eu não sei qual é a tua guerra, mas quando você aceita a guerra, aqui temos alguns homens aqui, então eu posso falar o que eu vou dizer agora. Talvez as mulheres não saibam disso. Se você estiver no trânsito, se você estiver numa situação qualquer e alguém, numa fechada lá do carro, seja o que for, se o camarada simplesmente vier falar com você e você se encolher todo, ele cresce. Não, porque você está entendendo, cara? E se bobear, te dá até ombrado e tudo. Por quê? Porque você não, desculpa aí. Desculpa o quê, rapaz? Porque ele viu que você se amedrontou, que você ficou com medo, que você recuou, então ele viu que está todo mundo olhando, aí se você bobear, ele te empurra e tudo. Mas você vai falar, irmão, olha só. Não adianta você vir com essa pompa toda não, baixa que eu faço aí. Se você também se posicionar, ele já fala, opa, eu também eu vou maneirar porque o camarada reagir. Irmãos, o mundo espiritual é a mesma coisa. Se o inimigo coloca algo na tua vida, uma guerra, e você fala assim, também não vou mais para a igreja, porque sabe o que acontece? Isso aí não vou conseguir vencer. Sabe o que vai acontecer? O inimigo, você vai estar dando força para o inimigo vir com mais força em cima de você, colocar mais coisas, mais peso. Mas quando você reage, e eu gosto de fazer isso. Eu já estou subindo um monte, eu já estou orando, estou clamando, estou fazendo o que eu tenho que fazer. Mas quando as coisas se apertam, aí que eu falo, aí mesmo que eu vou fazer dobrado. Se eu subir um monte uma vez, eu fico 5. Se eu jejuo uma semana, eu jejuo a semana toda. Sabe por quê? Porque a gente não pode, irmãos, se deixar dobrar pelo problema, pela adversidade. Você tem que reagir, nós temos que reagir. E a nossa reação contra o mal não é a gente recuar, não é a gente chorar, não é a gente começar a falar de Deus, não é a gente começar a falar que Deus é o culpado, que a gente está fazendo isso, está dando oferta, está dando dízimo e as coisas só estão piorando. Não, a gente tem que reagir. Agora mesmo que eu vou fazer, agora mesmo que eu vou cantar, agora mesmo que eu vou adorar, agora mesmo que eu vou orar de madrugada, agora mesmo que eu vou buscar, porque eu não aceito que essa afronta. E quando você faz isso, quando eu faço isso, quando nós fazemos isso, o céu também se move em nosso favor. Eu vi um aleluia aí. Entenda isso, queridos. Entenda que a nossa vitória, ela vem quando a gente reage. A nossa reação é que vai depender de como vai vir a tua vitória. Então Josafá, como eu falei aqui, ele pôs as pessoas para orar, porque ele soube que vem contra ti uma grande multidão. A pessoa fez questão de falar isso. Não falou assim, vem contra ti uma multidão, vem contra ti uma grande multidão. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor e apregoou um jejum em todo Judá. E Judá, entendendo isso, irmãos, também aceitou esse desafio. Ele se pôs de pé na congregação. Ele começou a clamar, dizendo, Senhor dos nossos pais, porventura não é o Senhor, o Deus dos céus, não é tu que domina sobre todos os reinos da terra, das nações? Na tua mão há força. Esse A é com H de haver, ou seja, na tua mão há força e poder, potência, e que não há quem te possa resistir. Ele começou a clamar ao Senhor, e Deus vai levantar um profeta e vai dar a resposta. Eu tinha aqui uma série de coisas, mas eu não vou falar porque
nós vamos tomar muito tempo aqui, mas eu só quero dizer algo para você. Quando Deus respondeu ao profeta, ou seja, quando Deus usou o profeta para falar para aquele homem, aquele rei Josafá, por quê? Porque ele clamou, por quê? Porque ele apregoou o jejum. Deus não faz nada se você não faz nada. Mas como, pastor? Eu posso provar na Bíblia. Por 40 dias, você conhece o texto, por 40 dias, o povo de Israel está sendo desafiado. Golias ia lá todo dia de manhã desafiar. E aí, tem alguém para lutar contra mim? Ninguém se manifestava. Agora eu faço uma pergunta, como crente que você é, porque aqui só somos crentes. Deus não poderia lançar um raio lá de cima e pegar Golias e matar Golias na frente do povo de Israel e até do povo dele, ou seja, a nação que estava lutando contra o povo de Israel? Deus não poderia fazer isso? Vamos ser sinceros, porque ele estava desafiando o povo do Deus vivo, o exército de Deus vivo. E todo dia Golias vinha e falava: e aí? E aí? No outro dia: e aí? Não tem ninguém para lutar? Não tem um homem corajoso aí não? Só tem mulher que aí, enfim, desafiava. E todo mundo com medo. E Deus só olhando. Porque é isso, irmãos. Se você não aceitar o desafio, Deus não vai entrar no teu lugar para fazer o que você tem que fazer, não. Por 40 dias, o povo de Israel era desafiado por Golias. Deus poderia mandar, porque naquela época existia, quando sair um leão no mato, matar Golias. Deus podia lançar um raio. Deus podia abrir a terra e engolir, porque Deus já fez tudo isso. Deus não fez absolutamente nada. Precisou Davi chegar na cena lá. Davi, quando ouve, Davi aceita lutar. E aí Deus vai dar a vitória. Então a tua vitória não depende do pastor, não. A tua vitória depende de você. A luta, a guerra é sua. Claro que nós vamos orar, porque todo o povo se uniu para jejuar, para clamar, para buscar o Senhor. Mas a guerra que às vezes você vivencia, como Davi vivenciou, nenhum dos outros, nem seus irmãos que estavam lá, se moveu para dizer: não, já que você vai, Davi, eu vou, somos 3 aqui, então vamos lá. Vem um pela frente, vem um pelo lado, vem um por trás, vamos ver se a gente mata esse Golias. Eles não foram. Mas Davi aceitou o desafio. E eu quero que você aceite o desafio. Esse desafio que é seu aí, que você está vivenciando, essa fraqueza espiritual. Você está pensando em desistir. Eu estou falando para você mesmo. Você está pensando em desistir, sabe por quê? Porque você já não ora, você já não busca. Porque você está frio espiritualmente, você já não consegue mais se colocar de pé. Mas o inimigo está potencializando isso. O inimigo está se aproveitando dessa brecha, dessa fraqueza, dessa falta de leitura bíblica, dessa falta de orar de madrugada, dessa falta de orar quando amanhece, quando vai dormir. Ele está potencializando o problema, ele está aumentando. Como diz aqui, vem uma grande multidão. Assim está acontecendo também na sua vida. O inimigo está tentando potencializar para te enfraquecer. Primeiro ele vai te enfraquecer, primeiro ele vai tirar a tua força, depois ele vai lançar algo sobre você para te arrasar com a tua vida. Mas eu estou aqui hoje para dizer o seguinte: se posicione. Esse exército que está se levantando contra você, ele vai cair por terra, porque nessa peleja você vai ter que pelejar. Nessa aqui não foi preciso. Por quê? Porque o povo já tinha pelejado antes. Qual foi a peleja do povo? Orar, jejuar, se consagrar. Quando ele fez isso, Deus olhou e falou: opa, eles se posicionaram, então eu vou dar a vitória lá na frente. Mas há momentos que você e eu, nós precisamos aceitar a guerra como Davi aceitou. Davi, a arma dele era muito inferior às armas de Golias, mas Davi teve vitória porque ele colocou a sua fé em prática. E aqui Josafá, ele vai, mesmo com medo, ele vai tomar uma posição. Eu não posso fazer nada, meu exército é inferior, porque eles são 3 vezes mais que eu, mas eu posso fazer algo. Qual é o algo? Eu vou orar, eu vou jejuar e vou chamar a nação. Por quê? Porque a nação fazendo isso aí, o povo clamando a Deus comigo,
Deus vai ouvir a minha oração. Eu já quero que você fique de pé, por favor, em nome de Jesus. Eu quero que você entenda. Eu já quero chamar o Carlinhos aqui, porque Deus é soberano, irmãos. Deus é soberano sobre tudo e todos. Eu quero que você saiba disso. Deus, Ele é soberano sobre tudo e todos. O maior rei, os reinos da terra não se compara ao nosso Deus, que é Rei dos reis, Senhor dos senhores. Ele era ontem, Ele é hoje e será eternamente. Nós não estamos falando de um Deus do passado, não. Nós estamos falando do Deus do presente. No presente, Ele vence qualquer guerra. Ele luta com você as suas guerras. E Deus te trouxe aqui, nos trouxe aqui para falar sobre isso. Os moabitas, os amonitas, os edomitas, não importa quem são eles. Deus deu vitória para ele e para Josafá, e vai dar vitória nas nossas vidas. Olha, ela tem uma simbologia. Eu quero, enquanto os músicos estão se posicionando, são 3 os reinos, numa simbologia teológica. Moabe, nos dias de hoje, Moabe são os desejos desordenados, a tentação, aquela tentação que vem sobre nós, aqueles desejos que vêm na mente, aqueles desejos que fluem na nossa mente, aqueles desejos que vai nos levar a cair. Primeiro. Segundo, os amonitas, eles têm a ver nos dias de hoje com orgulho, altivez, aquela pessoa que acha melhor, que acha o maior, que é o melhor, que é invencível, que prega mais, que canta mais, que toca mais. Nós temos que ter cuidado contra essa guerra que vem dentro de nós. E os edomitas, que eles são aquelas pessoas que vivem só amarguradas, que são feridas antigas, que são coisas que passam pela mente, porque ele acha que ele não vai conseguir, ele acha que Deus não está olhando para ele não sabe porquê, mas está vindo com a tristeza bate no coração, ele fica desanimado. Um dia ele está feliz, um dia ele está cheio de vontade, um dia ele está desejoso de fazer a obra, no outro dia ele já diz: não vou fazer não, porque eu orei ontem e Deus não me ouviu, eu agora não vou orar hoje. Mas olha, eu quero que você saiba o seguinte: nessa simbologia teológica, a guerra continua, mas você vai vencer se você apregoar o jejum, se você buscar o Senhor. Por quê? Porque Ele é soberano. Vamos lá. Você pode cantar?
Tu és tremendo. Tu és tremendo. Continua aí, Carlinhos, continua. Porque eu quero só encerrar dizendo o seguinte: Josafá venceu com o povo de Israel quando ele fez uma escolha. Ele escolheu e venceu. Ele escolheu confiar, obedecer e louvar. Porque eu li o texto aqui para chamar a sua atenção. A gente não falou, não chegou nele, mas eu li que ele pega os levitas, coloca os levitas à frente e sai a pelejar. A gente sabe que numa guerra, quem vai à frente é a infantaria para vencer. Mas nessa guerra aqui, quem foi os levitas, Mateus. Enquanto numa guerra humana a infantaria vai na frente, porque tem pessoas preparadas, no mundo espiritual, meu irmão, é diferente. Ele poderia ter pego os melhores guerreiros e colocado os guerreiros à frente para lutar. Não, já que a gente vai ter que lutar contra essas três nações, vou pegar logo os melhores e vou botar à frente. Sabe o que ele fala? Ele pega os levitas. Nem arma tem, levita não tinha nem arma. Bota o levita à frente e vai. Vai confiante no Senhor. Mas sabe o que acontece? Quando ele chega lá, no lugar, irmão João, no lugar que era para ter a luta, quando ele chega lá no lugar, a bênção já está completa. Por quê? Porque todos aqueles guerreiros já estavam mortos. Sabe por quê? Porque um começaram a matar o outro. Quando eles chegam no lugar da guerra, no lugar da batalha, no lugar que eles iriam achar que iam morrer, porque eram três nações contra, sabe como? Só encontram os despojos. Perceba, irmãos, o que eu quero dizer para você. Quando chegou lá no lugar da batalha, da luta, da guerra, quando ele chega lá, os seus inimigos já estavam mortos, só tinha ouro, só tinha prata, os despojos. O que aquelas pessoas tinham de melhor estavam lá no chão. Por quê? Porque os seus inimigos também estavam lá mortos. Estavam mortos. Eles só passaram por eles, foram recolhendo lança, foram recolhendo coraça, foram recolhendo espada. Essa espada aqui é boa, mas essa aqui, esse camarada está com ouro aqui, ó. Então vamos pegar esse ouro. Sabe o que o Espírito Santo está dizendo nessa noite para mim e para você? Você aceitando a guerra, tem momentos que você vai guerrear, que vai ter que orar, buscar, clamar, jejuar, ficar um mês, um ano esperando. Mas vai ter momentos também que você, num simples louvor que tu faz aqui na igreja, num simples culto como hoje de domingo, chuvoso, um domingo sem esperança, porque a gente achava que talvez nem pudesse passar por conta da chuva, por causa do alagado. Aí nós viemos, e é nesse dia que você só adora, como eu e você. Você pode levantar a sua mão direita. Eu já vou encerrar, meu irmão. Se você quiser levantar as duas, levanta aí. É nesse dia que a tua vitória chegou. E agora você só vai pegar o quê? Os despojos. Ou seja, nós não estamos falando aqui, irmãos, como o presbítero falou, nós não viemos aqui a dar oferta para Deus dar o dobro. A gente não barganha, não. A gente também não faz com tristeza necessidade, não. Eu estou dizendo, irmãos, quando você decide sair lá de Tinguá, como o presbítero saiu lá de Tinguá, para vir aqui para adorar, como você também saiu da sua casa, você saiu do conforto do seu lar, para vir na casa do Senhor. Você aceitou a guerra e os despojos, ou seja, a bênção chegou na tua vida. E eu quero profetizar, porque Ele é soberano, Ele é soberano, Ele é soberano. E eu profetizo agora, em nome de Jesus, que a tua vitória chegou, que você veio aqui para adorar,
E Jesus diz que o Pai está à procura dos verdadeiros adoradores. Deus achou você nessa noite, adorador e adoradora. Deus te achou, Deus nos achou nessa noite. Por isso você está saindo daqui com a tua vitória. Essa guerra que você venceu essa guerra hoje, porque você poderia ter ficado em casa, mas você decidiu em vir para a casa do Senhor para adorar. Por quê? Porque Ele é soberano, Ele é soberano, Ele é soberano, Ele é soberano. Oh, aleluia! Deus é soberano sobre a terra, sobre o céu, tu és Senhor absoluto. Você pode adorar tudo que existe e acontece. Tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Mas apesar desta glória que tem, tu se importas comigo também. Esse amor pelo grande é mim, amar a ti. Tu és tremendo. Mas não vejo que és tremendo. Mas apesar dessa glória que tem, tu te importa comigo também. Esse amor tão grande é mim, amar a ti. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Deus, a salva de palmas, a mais forte que você puder, porque a tua vitória chegou e o nome do Senhor está sendo glorificado nos céus e na terra. Que Deus abençoe. Permaneça de pé, que agora estamos encerrando. Na quinta-feira estaremos aqui. E como hoje temos poucas pessoas, quem vai viajar no carnaval? Quem vai viajar? Quem vai? Quem vai? César vai também viajar no carnaval, né? Vai viajar, Carlinhos?